Efeito letreiro retangular. Clique no menu Arquivo, Abrir, escolha a imagem de sua preferência. OK. Crie uma nova camada com a tecla de atalho Ctrl+Shift+N. OK. Use a ferramenta Letreiro retangular. Use a tecla de atalho M. Elabore a primeira seleção. Segure a tecla Shift e proceda com as demais. Selecione uma cor desejada com a tecla balde de tinta ou letra G. Pinte as seleções da camada. Deselecione a camada com a tecla de atalho Ctrl+D. Crie uma nova camada. Use a ferramenta Letreiro retangular e repita o procedimento. Escolha outra cor. Pinte as seleções da camada. Deselecione. Crie uma nova camada. Novamente, com a ferramenta Seleção de Letreiro retangular, continue aplicando o efeito. Escolha outra cor. Com a ferramenta balde de tinta, preencha. Deselecione a camada. Use a ferramenta Mover ou tecla de atalho letra U. Dê 2 cliques na camada número 3. Modo de mesclagem. Escolha sobrepor. Opacidade. Altere para 50 ou 60. Sombra projetada. Desmarque a opção Utilizar luz global. Clique em OK. Selecione o estilo da camada, clicando com o botão direito do mouse sobre a camada número 3, escolhendo a opção Copiar estilo da camada. Selecione então camada 2 e camada 1, com as teclas de atalho Ctrl+Shift pressionado. Clique com o botão direito do mouse sobre uma das camadas selecionadas e escolha a opção Colar estilo de camada. Ainda com as teclas Ctrl+Shift, selecione a camada 3, 2 e 1.
Clique na camada plano de fundo e a duplique, com o atalho Ctrl J. Oculte a visualização da camada plano de fundo. Com a camada 4, 1, 2 e 3 selecionada, utilize a tecla de atalho Ctrl E para mesclá-las. Use a ferramenta Mover e redimensione-a se necessário, com a tecla de atalho Ctrl T. Crie uma nova camada. Selecione a cor desejada. Com um balde de tinta, pinte a nova camada. Mova para baixo da camada mesclada, para que fique desta forma. Com a ferramenta retângulo, tecla de atalho U, em uma nova camada, elabore o retângulo. Use a ferramenta balde de tinta. Escolha a cor preta e, ao clicar, ele dará a seguinte mensagem: esta camada de forma deve ser convertida antes de continuar. Ela não terá mais uma máscara de vetor. Converter a forma? Clique em OK. E clique novamente com o balde de tinta. Feito isso, crie uma nova camada. Colocando-a sobre as demais. Selecione a ferramenta caneta. Clique no ponto final do retângulo. Clique, segure e arraste no meio do retângulo e clique no final do mesmo. Altere a ferramenta para pincel. Escolha a forma do pincel, podendo ainda, nas opções do pincel, colocá-las com espaçamento maior ou menor, de sua preferência. Feito isso, volte à ferramenta caneta com a tecla de atalho letra P. Escolha a cor que você queira que fique suas borboletas. Usaremos aqui cor branca. Clique com o botão direito do mouse sobre a linha criada. Escolha a opção Traçar demarcador. Na opção Pincel, com a seleção da caixa Simular pressão, clique em OK. Pressione a tecla Delete para deletar a linha criada. Selecione a tecla Mover e dê 2 cliques sobre a nova camada criada, a das borboletas. Marque a opção Brilho Externo e escolha
a cor do brilho que queira que fique em sua borboleta. Caso queira diminuir ou aumentar a opacidade, use esta ferramenta. Ruído, para colocar os pixels em espaçamentos maiores, dando a impressão de que foi chapiscado, ou menor, dando a impressão que é uma luz de neon. Podemos colocar o nível de expansão maior ou menor para não danificar a nossa imagem, bem como o tamanho. Clique em OK. Caso seja necessário, podemos mover o tamanho, bem como a direção de nossa imagem criada. Feito isso, crie uma nova camada e utilize a ferramenta Texto. Escolha a cor do seu texto . Se necessário, redimensione o tamanho de sua imagem . Crie uma nova camada . Ainda com a ferramenta Texto, segure a tecla Ctrl e gire-a. Novamente, uma nova camada. Insira um texto.
Dimensionio. Aqui colocamos a data. Podemos relocar os textos, caso seja necessário, para não atrapalhar a arte. Ferramenta Texto, tecla de atalho T. Insira mais um hífen. E selecione deste hífen até o final e altere a cor do texto para preto. Crie uma nova camada. Ferramenta Texto. Insira o último texto. Posicione no melhor local. Caso o efeito das borboletas fique sobre o texto, temos que arrastar a camada para baixo do texto desenvolvido. E aí está finalizada a nossa arte.